Bom, vamos com a segunda parte então da revisão. E agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de Coulomb, né? Que diz respeito, na verdade, à força de interação entre as cargas. Força eletrostática. Eletrostática. É, bom, a gente viu que quando colocamos duas cargas, né, de sinais opostos, uma perto da outra, né, uma positiva e uma negativa, surge entre elas uma interação, né? Mesmo à distância, surge entre elas uma força, né, de atração, ok? Então surge uma força lá de atração que faz com que, se elas forem soltas, né, uma caminhe na direção da outra, né? Uma vá na direção da outra. Tudo bem? Bom, as forças são vetoriais, né? São, são grandezas vetoriais, então elas dependem de direção, sentido e intensidade. Então, para eu determinar a direção e o sentido da força de interação entre duas partículas, eu tenho que saber primeiro se elas são qual o sinal das cargas, né? Por quê? Porque se forem sinais opostos, né, uma positiva e outra negativa, a força vai ser de atração. Se as duas tiverem sinais iguais, por exemplo, negativas e negativas, a força vai ser o quê? De repulsão. Então eu tenho uma aqui de repulsão e outra aqui também de repulsão. Uma negativa, outra positiva, porque são vetores e estão apontando para sentidos opostos, ok? Mesma coisa acontece se eu colocar duas cargas positivas, uma próxima da outra, tá? Vai surgir também uma força de repulsão, menos F e mais F, ok? Bom, para eu determinar essa direção, esse sentido. Sentido, primeiramente, eu determino sabendo o que? O sinal das cargas, tá? E a direção eu vou determinar, né? Vamos colocar aqui, com uma técnica simples, na verdade. Bom, vamos supor que eu tenho uma carga positiva aqui e uma negativa aqui, né? Eu quero a força entre as duas. Bom, para determinar a direção da força, é só eu traçar uma reta imaginária que ligue os dois centros das cargas, ou seja, mais ou menos essa reta aqui, né? Tá meio torto, mas tudo bem. Então vamos lá. Mais ou menos isso. Tá? Uma reta que liga os dois centros das cargas. Por quê? Porque eu sei que a força vai estar nessa direção. E aí eu tenho que saber se é atração ou repulsão. Nesse caso, como as cargas são é, opostas, né? Sinais opostos, atração. Então, você sabe que a força, uma vai estar nesse sentido e a outra vai estar no sentido oposto. Menos F. Ok? Tá? Então, para eu determinar a direção, eu tenho que traçar essa reta que passe pelo centro das duas cargas. Para determinar o sentido, é só saber o sinal das cargas. Sinais opostos, atração; sinais diferentes, repulsão. Ok? Uh, bom, vamos supor agora que eu tenho uma outra situação aqui. Importante também. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Vamos supor que eu tenho agora três cargas. Positiva, positiva e positiva. Só um exemplo, tá? Só um triângulozinho aqui. Um triângulo. Eu quero saber, vou chamar de um, 2 e 3. 2 e 3. Eu quero saber, por exemplo, a resultante
a força resultante, né? Força resultante no corpo 2. Tá? Então, como que eu acho a força resultante no corpo 2? Então, primeiramente, tenho que ver a influência de 1 no corpo 2. Bom, eu tenho duas cargas positivas, então a influência de 1 no 2 vai ser a interação entre elas vai ser de repulsão, né? Qual a direção? Reta passando pelos centros das cargas, né? Mais ou menos essa direção. Vai estar mais ou menos aqui. Essa é a força de 1 em 2. Ok? Vou ver agora o que? A força de 3 em 2. Então vamos lá. As duas cargas são de mesmo sinal, né? Então também vai ser repulsão. Direção está aqui, né? Passando pelo centro das cargas, então vai estar mais ou menos aqui. Essa é a força de 3 em 2. Ok? Bom, achei. Como que eu acho a resultante aqui? Bom, para eu achar a resultante, só apagar aqui apagar essa parte amarelinha para não atrapalhar, tá? Para eu achar a resultante, o que que eu faço? Bom, método do paralelogramo, né? Fecho o quadrado aqui com esses dois vetores. Então, traço uma paralela a esse vetor laranja aqui na pontinha do roxo. Traço uma reta paralela ao vetor roxo na pontinha do laranja. Opa, meio torto. Mais ou menos isso, né? Onde cruzou, vai estar o quê? A extremidade do vetor resultante, que vai dar mais ou menos isso aqui, nesse caso, né? Então, a força resultante vai estar nessa direção e sentido, tá? Então, tem que saber fazer determinar a resultante a partir de dois vetores ou mais que você tenha, tá? Então, o método bom é fazer o método do paralelogramo, né? Que é traçar retas paralelas nas extremidades dos vetores, né? Vamos lá, continuando então. Essa força que a gente está vendo, né? Ela atua a determinada distância, né? Então, se tiver uma carga, sei lá, positiva com negativa, separadas por uma distância lá, que eu vou chamar D, de D, eu sei que a força aqui é de atração. Então, eu já sei determinar a direção e sentido dessa força. Ainda não sei determinar a intensidade, né? Opa, menos F não. Mais F, né? Pela convenção que a gente adotou anteriormente. Bom, eu determinei sentido e direção, né? Que são os vetores aqui. Como que eu faço para determinar a intensidade? Bom, intensidade eu vou utilizar da equação de Coulomb, né? O que fala a equação de Coulomb? Bom, ele fala que a força é igual ao K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. Bom, a força é igual ao K0. K0 é uma constante, né? Uma constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Isso no vácuo, tá? Se você muda o meio que você colocou as cargas, o valor pode mudar. Geralmente a gente vai usar esse valor aqui, tá bom? Isso é importante saber. Bom, Q1 e Q2 são o quê? Os módulos dos valores das cargas, né? Então, carga 1, carga 2 e o D é a distância entre elas ao quadrado, ok? Importante saber, né? Se eu aumentar a distância, dobrar a distância, né? Mesmas cargas, só que agora eu dobrei a distância. Em vez de D, isso aqui vai ser o quê? 2D. O que acontece com essa força aqui? Bom, se eu dobrar a distância, eu estou mexendo nesse valor aqui, ó, certo? Estou dobrando esse valor.
Só que eu dobro ao mesmo tempo, ele é elevado ao quadrado. Então, na verdade, quando eu dobro a distância, eu estou fazendo o que com a força? Bom, a força nova agora, ela vai ser dividida por 4. Por que por 4? Porque dobrei a distância, né? Duas vezes ao quadrado, fica 4. Então, essa nova força aqui, desculpa, tem um erro aqui. Essa nova força, F', vai ser quem? Vai ser a força inicial, né? Que era essa aqui, só que agora dividido por 4. Se eu triplicar, né? Se eu usar em vez de 2D, usar 3D, né? Triplicar essa distância, a força nova aí, né? F duas linhas aqui, vai ser a força dividido por 9. Ok? Isso é importante saber. Com isso, eu consigo mais ou menos traçar um esboço do gráfico, né? De como funciona essa força. Só fazer um pouquinho mais para baixo para fazer um pouco maior. Tentar fazer um pouquinho melhor. Ok? Então vamos lá. Se não ficar reto, vocês utilizem a imaginação aí, tá? Então eu tenho um gráfico de força por distância. Ok? Então vamos lá. Então vamos para o zero aqui. Distância D, depois 2D, depois 3D, depois 4D e assim por diante, ok? Quando a distância é D, a força, vou colocar aqui, né? Quando a distância é D, a força é F, né? Da onde que vem isso? Vem daqui, ó, tá bom? Ó, distância D, né? Que é isso aqui, a força é essa aqui, ó, F, que vale isso aqui. Tá? É só um esboço, então eu não vou colocar valores, não. Quando a distância, então vamos lá, eu posso ligar aqui, ó. Tem um ponto aqui. Se a distância for 2D, esse F agora não é mais F, né? Se for 2D, ó, olha o que aconteceu. O F foi dividido por 4. Olha lá que estranho, né? Por que por 4? Porque está reduzindo a quarta parte, né? Então imagina que aqui seria metade, né? Seria o F sobre 2, né? E o F sobre 4 é metade disso, ó. Então imagina que esse aqui é o F sobre 4. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó. Ok? Se for 3D, bom, 3D agora, ó, 3 elevado ao quadrado é 9. Então essa força que era F no início vai ficar F sobre 9, tá? Nona parte. Então vai mais ou menos aqui, vai. Agora é só esboço mesmo, só para a gente ter uma ideia. Então tá mais ou menos aqui, ó, o F sobre 9. E se for 4D, é o F sobre 16. Então tá bem pertinho aqui, ó, ó, F sobre 16. Por que F sobre 16? Porque é o 4 elevado ao quadrado, ok? Então vai ser F acaba sendo sobre 16. É isso aqui. Bom, então eu tenho esses pontos aqui. Vou tentar traçar o gráfico mais ou menos disso. Então o gráfico ele vem mais ou menos assim, passa pelos pontos e vai tendendo aqui a zero, né? Aqui é zero e aqui tende ao infinito, né? Para cima ao infinito e aqui é zero, ok? Percebam que não é uma reta, né? Não é linear esse gráfico, tá? Ele vai ter sempre essa aparência, ok? A gente vai ver mais para frente que o gráfico do campo elétrico é bem parecido com esse também. Ele varia de acordo com o quadrado da distância, tá? Então, esse gráfico é importante você ter mais ou menos na mente, assim. Então, para uma força, para uma distância pequena entre as cargas, né, a força tende o quê? A ser maior, tende ao infinito, né? Quanto menor
Quanto menor a distância, né, a força tende a ser maior. Quanto maior a distância, a força tende a zero. Ok? Isso é importante saber também. Por enquanto é isso.